Hoje a gente vai falar um pouco sobre planejamento estratégico. Esse é um conceito que as empresas usam muito baseado na forma ou método que a gente vai desenhar para alcançar um objetivo. O que seria a estratégia? A estratégia é uma palavra que vem do grego. Ela significa plano ou método para a gente alcançar um objetivo, e ela é tudo, mas tudo mesmo que precisa ser feito para a gente alcançar um objetivo maior. A gente ouve muito que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E o planejamento estratégico ele serve justamente para definir isso, para onde a empresa quer chegar. A gente precisa também disponibilizar um tempo específico para poder pensar sobre a estratégia. Qual é o tempo necessário? Sabemos hoje que diante da demanda que a empresa tem, diante de todas essas necessidades da organização, tempo é algo realmente precioso. E por isso mesmo é necessário que a gente defina um tempo específico para a gente trabalhar a estratégia da empresa. Esse tempo é o maior ganho que uma empresa pode ter para os próximos anos que ela vai estar trabalhando. O processo do planejamento e o que fazer durante esse tempo. Para explorar da melhor forma possível esse tempo, a gente tem que dividir o processo de planejamento em 3 grandes etapas. Elas vão servir como diretriz para se trabalhar todo o planejamento estratégico. Quais são essas etapas? Análise, decisão e implantação. O que a gente vai fazer dentro da etapa de análise? Como o próprio nome diz, a análise serve para a gente avaliar todo o contexto que envolve o mercado e onde a empresa atua. Olhando tanto para dentro da empresa quanto para fora dela. Essa etapa é essencial para que o planejamento seja bem desenvolvido. E como a gente pode fazer uma análise que seja extremamente eficiente? A gente vai usar algumas ferramentas. Vamos lá, a gente tem o Canvas. O Canvas é uma ferramenta que é amplamente abordado num livro que foi escrito por Philip Ives, se eu não me engano. E esse livro é o Business Model Generation. Ela serve para esboçar modelos de negócio, sejam eles novos ou modelos já existentes. Essa ferramenta ela vai trazer uma noção muito clara de como o nosso negócio está desenhado e o mercado e todos os stakeholders que estão envolvidos dentro do nosso contexto. Uma outra ferramenta muito importante para análise dentro do planejamento estratégico é a análise SWOT. Essa é uma ferramenta que é muito estudada, seja em faculdade de administração, essas faculdades e academias que voltam para a administração de negócio. Ela serve para a gente avaliar pontos fortes e pontos fracos, que são pontos olhando o ambiente interno da empresa, e ameaças e oportunidades, aí olhando para o ambiente externo da empresa. A gente tem uma outra ferramenta que é muito eficiente para a gente estar fazendo uma análise, que é a ferramenta das 5 forças de POC. Quais são essas 5 forças? Vamos lá. A gente tem a primeira força, que é a concorrência atual, avalia quais as ameaças as concorrentes elas oferecem atualmente e como a gente vai reagir a essas ameaças. A gente tem a segunda força, que são os novos entrantes, ou os possíveis novos concorrentes que a gente vai estar tendo dentro do nosso mercado. E também a gente precisa avaliar as ameaças e como a gente vai reagir a essas ameaças. A gente tem também a terceira força, que são os produtos substitutos. Ou seja, novos produtos, novas tecnologias, novas formas de fazer os nossos processos que vão nos encaminhar para entender se ele pode ser uma ameaça ou a gente pode aproveitar isso também como uma oportunidade. E como a gente vai reagir sobre isso. A gente tem a quarta força também, que são os clientes. Como eles podem ameaçar o nosso negócio? Eles vão migrar para um outro tipo de contexto, vão migrar para um outro tipo de mercado. Como a gente pode enxergar os nossos clientes e também entender se a gente consegue enxergar como uma ameaça ou também como oportunidade. E como a gente vai reagir sobre isso. A quinta força são os nossos fornecedores. Que tipo de ameaça eles podem nos acarretar? Ou seja, se a gente tem dentro dos nossos fornecedores um modelo de negócio que vai nos afetar diretamente e como a gente pode reagir sobre isso. Por último, a gente tem também a matriz BCG como ferramenta de análise. A matriz BCG ela vai mostrar o ciclo de um produto ou serviço, seja ele novo ou atual. Para que serve a matriz BCG? A gente pode
avaliar ele como um produto entrante, que ele ainda é uma incógnita, ele está nascendo dentro do nosso mercado, da nossa empresa. Em seguida, a matriz BCG pode avaliar também se ele é uma estrela, depois de ele nascer, se ele está percorrendo um caminho onde ele vai para a ascensão, e aí a gente precisa avaliar se a gente vai investir nesse produto ou serviço, se a gente vai realmente colocar nossos recursos em cima dele. Caso esse produto dê certo, ou o serviço também dê certo, ele se torna depois uma vaca leiteira. A vaca leiteira, dentro do contexto da matriz BCG, é o produto que mais nos traz rentabilidade, onde a demanda é maior, onde a gente consegue perceber que ali a gente tem uma sustentabilidade dentro do negócio. E após a gente avaliar esse produto ou serviço, a gente tem que entender se ele vai se manter como uma vaca leiteira ou ele vai entrar em declínio. Quando ele entra em declínio, a empresa tem que ter essa percepção de se ela investe mais dinheiro para tentar reaver o produto. A gente pode citar aí o exemplo da Havaianas, que ela teve todo esse ciclo, e aí quando a Alpargatas percebeu que a Havaianas estava em declínio, ela foi lá e reinvestiu na marca, mudou o contexto, e aí ela voltou a ser uma vaca leiteira dentro da organização. Então é muito importante a gente avaliar e utilizar a matriz BCG justamente para entender se a gente continua investindo ou é hora de retirar o produto do mercado. Ainda dentro do contexto de análise, é muito importante a gente avaliar para fora da organização. Para isso a gente deve fazer uma análise utilizando o PESTEL. O que seria o PESTEL? O PESTEL é avaliar as situações políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, ambientais e legais. E toda essa avaliação, ela traz uma contextualização muito abrangente do cenário externo e pode dar aí alguns insights sobre o movimento necessário para a empresa se manter forte no mercado. Após a gente fazer todas as análises, é importante a gente trabalhar na parte de decisão. O que seria a etapa decisão dentro do planejamento estratégico? A decisão é um momento de definição. Após a análise, é necessário que a gente consiga definir o que serão os nossos norteadores dentro do planejamento estratégico. A primeira parte da etapa de decisão é definir missão, visão e valores. O que seria a missão? A missão é o que a empresa é, o core business da empresa, a sua essência. E aí a gente precisa fazer uma definição clara de qual a fronteira da empresa, até onde ela quer chegar. Depois de a gente definir missão, a gente vai definir a visão da empresa. O que é a visão? A visão é o objetivo maior, é a nossa meta de longo prazo, é onde a gente quer chegar. Lógico que vai depender do que é longo prazo dentro do teu mercado de atuação. O longo prazo para algumas empresas, por exemplo, uma startup, pode ser 1 ano. O longo prazo para uma empresa já madura, que já está no mercado, pode ser 2, 3, até 5 anos. E aí essa meta ela tem que ser desafiadora, mas possível. Depois de a gente definir a visão da empresa, a nossa meta, é preciso definir quais são os nossos valores. E o que são valores? O valor é a forma como a empresa se relaciona com os stakeholders, com toda a cadeia de atuação da empresa. Também é importante, na hora de definir os nossos valores, saber o que é valor para o cliente. Na etapa de decisão, é fundamental a gente definir a nossa lista de prioridades. Ou seja, a gente primeiro define a nossa meta, que é a nossa visão, e depois a gente elabora uma lista do que a gente vai precisar fazer para chegar nessa visão. Ou seja, a gente precisa definir uma lista com os nossos objetivos estratégicos, e aí é importante a gente usar uma matriz de priorização que vai dar sequência ao que realmente é importante para a gente alcançar a nossa meta maior. Depois de a gente definir quais são os nossos objetivos estratégicos, nossas trilhas estratégicas, a gente vai executar nossos planos de ação. E aí a gente usa uma ferramenta muito conhecida que é o 5W2H. O plano de ação é a forma como a gente vai colocar a nossa estratégia em ação. Ele é fundamental para que a gente faça acontecer e a gente consiga chegar na nossa visão. Então, fica um lembrete. Plano de ação é fundamental para a gente alcançar o nosso objetivo. Também na etapa de decisão, a gente tem que prestar atenção a um detalhezinho, que muitas vezes acaba impedindo que a empresa chegue no seu objetivo maior. E aí a gente fala um pouquinho sobre miopia estratégica. Por que os erros que se mostram tão gritantes anos depois não impedem que a empresa tenha sucesso mesmo assim? Alguns erros que as empresas cometem, eles podem
não ser de imediato um problema, mas se a gente não tiver a noção exata desses erros, a gente pode também ter um problema muito grande para chegar no nosso planejamento estratégico. Essa miopia estratégica, ela é não enxergar o longo prazo. O estrategista, ele deve ter a capacidade de enxergar o curto e o longo prazo. E aí a gente vai conseguir colocar os nossos planos de ação em ação e fazer com que a empresa alcance o objetivo maior do planejamento estratégico. É importante também, no momento de decisão, a gente ter a noção exata de quanto o nosso investimento está sendo bem utilizado dentro do planejamento estratégico. Aí a gente traz aí alguns conceitos diferentes que talvez nas academias a gente não veja com tanta frequência, que é a questão do sunk cost, ou custos irrecuperáveis, e lock-in, o momento de saída com o menor prejuízo possível. O que seria o sunk cost? Quando a gente, por exemplo, faz um investimento inicial e a gente percebe que esse investimento ele não vai dar o resultado que a gente almeja, é um momento de a gente repensar sobre o investimento. Por quê? Porque se a gente usa esse investimento e continua aplicando valor em cima dele, a gente pode ter um prejuízo muito maior, já que a gente percebeu que o resultado não vai ser o esperado. E o lock-in é o momento de saída com menor prejuízo, é quando a gente coloca, a gente resolve assumir que aquele custo vai ser irrecuperável, e aí a gente resolve sair e evitar um prejuízo ainda maior. Então, vamos voltar lá. Sunk cost, o momento de a gente perceber que é um custo irrecuperável, e lock-in, o momento de saída com o menor prejuízo. Terminando a etapa de decisão, que é onde a gente vai definir os nossos objetivos, a gente vai ter os nossos planos de ação, a gente tem que ir para a prática, colocar na prática e implantar o nosso planejamento estratégico. E por que a execução das estratégias são tão importantes para os acionistas? E por que implementar é tão importante? E onde pode ser que a gente tenha alguns problemas na hora da implantação? Uma pesquisa também identificou 4 barreiras para a implantação da estratégia da empresa. Uma das barreiras é a visão. Somente 5% dos funcionários entendem a estratégia. Vamos lá, gente. Quando a gente expõe uma estratégia, a gente não precisa expor todos os valores. Ou qual é a nossa meta financeira para uma determinada estratégia. Mas a gente precisa expor e deixar claro para a maioria dos funcionários que a gente está caminhando para um lugar. Então, se a gente está caminhando, a gente precisa que todo mundo vá junto e a gente consiga maximizar o resultado. Outra barreira é a barreira da administração. 85% dos executivos gastam menos do que 1 hora por mês discutindo estratégia. Ou seja, a gente fica muito preso à operação. Se a gente ficar preso à operação, a gente não consegue colocar os nossos planos de ações em prática ou rever alguma rota que a gente tem. Também uma quarta barreira é a barreira de recursos. 60% das organizações não definem recursos ou não amarram recursos do orçamento para a estratégia. E se a gente não consegue implementar o que está dentro da estratégia, a gente não vai conseguir chegar na nossa visão. Era isso, muito obrigado. Eu espero que você consiga colocar em prática o seu planejamento estratégico.